Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa. Eu sou Roberta e estou aqui com o Luiz e hoje vamos conversar sobre indicadores para destinos turísticos inteligentes brasileiros. E a nossa convidada de hoje é a Alessandra Bussador. Bem-vinda, Alessandra. Se apresenta para nós. Sim, então eu sou aluna da Unila, acabei de defender minha tese de doutorado, né, foi agora no início do mês, não, já passamos, né, foi em abril, né, e sou diretora de projetos e programas no ITAI, professora universitária há mais de 20 anos já, trabalho na parte, principalmente com tecnologia, nos cursos de ciência da computação, sistemas de informação, né, minha formação inicial foi de engenharia da computação, tenho mestrado em informática aplicada, né. Também sou membro do comitê da ABNT, para normas de cidades e comunidades sustentáveis e também para turismo sustentável, né. Então, tudo isso fez parte aí desse enredo aí que eu trabalho. Legal. Então, para a gente começar, o que são as cidades inteligentes? Bom, as cidades inteligentes hoje é um conceito, né, que está sendo bem difundido, para falar a verdade, é um conceito que já é desde 1980, onde as prefeituras, os municípios, eles começaram a utilizar alguns recursos tecnológicos para auxiliar nos serviços municipais, né. Então isso daí que foi o início, para dizer, do que era uma cidade inteligente, mas não era que era uma cidade inteligente, era uma cidade tecnológica, podemos dizer assim, né, com alguns recursos onde poderiam auxiliar. E esse conceito ele foi se ampliando no sentido de trazer maior qualidade de vida para o cidadão. Então, são o uso de não só tecnologias, mas todos os serviços públicos, né, que, podem ser ofertados para o munícipe, né, para as pessoas que moram naquela cidade, aonde vai melhorar a mobilidade da pessoa, ela vai ter mais diversão, podemos dizer, vai ser ofertado mais educação, vai ser ofertado serviços aonde ela possa utilizar no dia a dia dela. Então a cidade inteligente ela engloba isso, além da tecnologia, um serviço que vai melhorar a qualidade de vida. Alessandra, qual que é a diferença de estratégia de uma cidade inteligente de pequeno, médio e grande porte, né? O que uma cidade precisa ter para ser considerada uma cidade inteligente? Bom, vamos pensar aqui em Foz do Iguaçu, ela é uma cidade de médio porte, né, os problemas que ela tem, né, então o que define, para falar a verdade, quais são as estratégias que a cidade ela vai tomar é pelo, né, o tamanho da população dela, o nível de complexidade dos problemas que ela tem. Então, quanto maior a cidade, com certeza, né, você tem que realmente ter estratégias um pouco mais aprimoradas no sentido de resolver esses problemas para a população, né. Se a gente fala lá de Medianeira, né, Santa Terezinha, né, os prefeitos eles quase que eles conhecem os moradores, né, por nome, não que seja muito pequeno, mas realmente você tem um convívio muito maior, então a complexidade dos problemas são menores. Então, para falar a verdade, o que vai definir não é a tecnologia ou se a cidade é mais ou menos inteligente, e sim a complexidade que você tem desses problemas que a cidade tem para ser resolvidos, né, porque recursos isso todos os municípios têm, né, então quanto menor o seu município, para falar a verdade, fica até mais fácil de você desenvolver algum tipo de tecnologia, algum tipo de política que vai auxiliar as pessoas. Quanto maior, mais difícil você fazer isso. E Foz do Iguaçu, ela pode ser considerada uma cidade inteligente? Aí é vocês moram aqui também, vocês acham que ela é uma cidade inteligente? Eu tenho minhas críticas, mas eu vou avançar um pouco. É que nós temos esse projeto na Vila A, né, o projeto Lá em de sandbox, né, eles chamam de sandbox. E assim, eu como cidadão vejo que algumas soluções são interessantes, né, a questão do trânsito, da mobilidade, mas eu queria saber o que mais a gente pode, inferir para Foz do Iguaçu, né, como soluções inteligentes.
porque me parece que a cidade, tirando a Vila A, né, que sempre foi um bairro mais, digamos, com mais recursos, né, por conta da Itaipu, historicamente a Vila A foi um bairro com mais recursos. Mas e para o restante da cidade, que soluções inteligentes a gente tem? Então, a gente vê no nosso dia a dia, por exemplo, quando teve a pandemia, né? Foz do Iguaçu era uma das poucas cidades do Paraná que tinha o agendamento por celular, né? Por aplicativo. Isso é considerado uma cidade inteligente. Você está ofertando, facilitando o serviço, né, do acesso à saúde para o cidadão, né? Ah, ele consegue utilizar? Aí é outro problema, que aí a gente fala da inclusão digital da população para ela poder utilizar todos os recursos que a cidade tem. Também com a pandemia em Foz do Iguaçu, se você for ver hoje, os serviços da prefeitura são todos quase pedidos pelo site, né? Então, se você vai pedir um corte de árvore, ou se você vai ver o IPTU, ou qualquer serviço que é tudo bem que nem todo o processo ainda está realmente, né, rápido como a gente queria, mas parte dele já está sendo executado de uma maneira um pouco mais viável, um pouco mais fácil para o cidadão. Nem todos têm acesso, realmente. Então, a prefeitura ela tem que fazer de uma maneira que todos consigam acessar isso de alguma maneira. O Sandbox, como você comentou, ele foi um projeto inicialmente na Vila A. Mas já existe dentro da prefeitura a ideia de ampliar ele tanto para a Avenida Brasil, né, para a Avenida das Cataratas também. E ele é um projeto, para falar a verdade, para fazer testes de novas tecnologias. Ele é um pouquinho diferente do que você falar somente de cidade inteligente, né? Então, as empresas, a gente fala que é uma vitrine tecnológica. As empresas, elas usam o bairro, para falar a verdade, todas as facilidades que o bairro tem, porque na vila a gente tem hospital, a gente tem escola, a gente tem área de lazer, tem uma área comercial muito boa. Então, assim, ela é bem diversificada. Podemos dizer que ela é uma mini cidade, né? Porque ela tem todos os recursos. Então, ela foi escolhida inicialmente para poder testar essas tecnologias que são inovadoras, para que, se elas realmente funcionam, se elas estão bem adequadas, para serem colocadas em toda a cidade. Então, algumas tecnologias, assim, tem a parte do ônibus, ok, mas tem, por exemplo, a parte de medição da água, que já está automatizada, né? Então, tem muitas casas que já foram trocadas. O rapaz não precisa ir mais lá para medir, né, o hidrante. Ele só, pelo próprio aplicativo, ele consegue fazer essa aferição, né? Então, tem algumas coisas que estão acontecendo, né? E outras que vão ser aplicadas para a cidade. Então, a gente começa a perceber, assim, quanto mais a cidade, a gente fala, quanto mais inteligente menos a população vai perceber. Por quê? Não é só ter uma câmera que vigia ou coisa assim. A gente vê no nosso dia a dia. Foi como eu comentei, a gente fazia lá o agendamento da vacina, né? A gente não considera, isso daí não é uma cidade inteligente. Para falar a verdade, são coisas que a cidade oferece que são comentadas como cidades inteligentes. Uhum. E esse reconhecimento de cidade inteligente, ele tem algum impacto no turismo, na economia das cidades, né? Que eu quero entrar já nos destinos Os destinos turísticos, né? Tem totalmente, né? Porque você melhorando a qualidade de vida do cidadão, ele vive melhor naquela cidade, né? Então, quando você traz o turista, então os recursos que foram ofertados para o cidadão, o turista vai usufruir. Então, vai ter uma frota de ônibus um pouco melhor? Vai ter talvez o Wi-Fi disponível em áreas públicas de grande, né, de um volume grande de pessoas? Vão começar a disponibilizar ali no Gramadão, em alguns locais, né? Vão ter mais praças arborizadas ou a coleta de lixo, ela está sendo realmente bem executada? Então, coleta de lixo é algo de cidade inteligente, né? Você separar o lixo, você ter a destinação correta. Então, não é somente as máquinas, a tecnologia, mas todos os serviços. Melhorando, então, o turista vai ter uma cidade mais limpa, mais agradável, e você vai realmente ter a atração, né, para os pontos turísticos também. O que a gente pode considerar um destino turístico inteligente? O que seria isso? Então, a diferença, né?
Hoje o visitante, o turista, ele mudou. A gente fala que é o turista 4.0. Vocês devem ser assim, né? Quando vocês vão viajar, por exemplo, vocês já meio que conhecem tudo da cidade onde vocês vão, pelos sites, por propagandas, por buscas mesmo na internet, né? Então, o destino turístico inteligente, ele é isso. É você ter acesso à cidade sem ter ido a ela ainda. Então, você já conhece, vai fazer um roteiro, você já sabe que lá eu vou ter um Uber disponível, que tem a atração tal, o custo, né? Quais hotéis que você pode ficar. Então, o destino turístico inteligente, ele trabalha muito essa parte do online, né? E, ao mesmo tempo, recursos que o turista ele possa ter na cidade, né? Porque hoje a gente depende realmente, né? O turista, se ele chega de avião, ele vai depender de um transporte, ele vai depender de um guia turístico, de comprar né? Então, esses serviços, eles têm que ser fáceis, né? Tem que ser acessíveis realmente. Então, aí é o destino turístico inteligente. E assim, um destino turístico inteligente, ele é necessariamente uma cidade inteligente ou são coisas separadas? Ou são... Elas se complementam. Elas se complementam? Elas se complementam. A gente fala assim, você começa com uma cidade inteligente, né? Caso ela tenha vocação turística, você pode aí embutir mais alguns indicadores, mais algumas características que vai transformar ela também no destino turístico inteligente. Porque a cidade inteligente é você transformar realmente a cidade num local agradável. Mas aí, para alcançar essa simbiose, né, a gente precisa do poder público trabalhando junto com a indústria turística. Sempre. Sempre é o privado e o público andando em conjunto. Eu tenho que ter o público para poder ter as leis, para poder ter todas as situações acessíveis, mas eu tenho que ter também o privado, então as trades, os guias, todo mundo preparado para poder utilizar isso, né? Então, hoje, por exemplo, existe o destino turístico inteligente, existe até um plano de governo, né, que eles estão fazendo no Ministério do Turismo, para poder verificar os indicadores de algumas cidades no Brasil para ver se elas atendem ou não, né, as características de um destino turístico inteligente. E Foz do Iguaçu está tentando também participar para entrar agora nessa próxima leva de cidades, né? O primeiro que fizeram ano passado entrou mais as capitais. Então, na região sul entrou Curitiba e Florianópolis, né? Então, o Ministério do Turismo ele deu todo um aporte ali tecnológico, no sentido de consultoria mesmo, para verificar, né, as características que a cidade tinha e o que ela podia melhorar, o que ela podia manter, né, dentro daquele padrão de destino turístico. E aí, o que ela podia realmente aportar ali da cidade para poder promover o turismo naquela região. Aqui em Foz, a gente melhorando, por exemplo, a Avenida das Cataratas, né? Tendo Wi-Fi ou tendo serviços ali que o turista possa realmente, aí você já vai estar trabalhando a parte de destino turístico inteligente, podemos dizer, na nossa via principal, né, de acesso a todas as atrações que a gente tem em Foz. E quais que seriam as vantagens de ter esse título de destino turístico inteligente para as pessoas que moram na cidade? As pessoas que moram, para falar a verdade, é uma vantagem, podemos dizer assim, além de melhorar, porque para você ter um destino turístico, eu acho que a mobilidade é o mais fácil da gente colocar como exemplo, né? Se eu melhoro a frota de turistas para atender o turista, coloco, sei lá, um ônibus elétrico, do jeito que vai ter ali em Cidade do Leste, né? Eles estão dizendo que vai ter agora ônibus elétrico lá. Então, você vai reduzir, por exemplo, a poluição na cidade, né? É um efeito direto para o morador, né? Então, você já vai dar uma qualidade de vida melhor para aquele morador. Você vai aumentar o número de linhas, né? Então, o morador pode se privilegiar também dessa mobilidade que vai ser diferenciada, né? O índice, né? Você pode trabalhar redução de carbono, quer dizer, tem várias coisas que o turismo, ele sendo melhor utilizado ou mais sustentável, porque quando a gente fala de destino turístico inteligente, você está falando diretamente sobre sustentabilidade, sobre ODS, sobre, né, todos os temas que envolvem isso. Então, você vai trazer toda essa carga para o morador.
E economicamente falando também, né? Ele vai ter mais emprego, oportunidades. Então, isso é muito importante. Você falou de emprego e falou do trabalhador, eu quero tocar num ponto que é meio polêmico, né? Você citou um pouquinho antes que agora não precisamos mais daquele trabalhador que ia aferir a água na casa das pessoas ali na Vila A, né? Ele afere diferente. Ele afere Não de forma diferente. mas melhorou a qualidade de serviço dele. Ok, tudo bem. Então vamos para... Ele não corre mais do cachorro. Ele afere de longe agora. Já gostei dessa situação, já gostei. Pelo cachorro, ele fica de longe e ele consegue pegar, tipo, várias casas ao mesmo tempo. É essa a diferença. Entendi. Ele vai trabalhar mais em menos tempo, é isso. Mas eu queria voltar e falar da indústria turística. Historicamente, a gente sabe que a indústria turística costuma pegar trabalhadores de Foz do Iguaçu e a média salarial já é baixa, né? E aí eu queria saber como que essas tecnologias, né, do turismo inteligente, de uma cidade inteligente, impacta os trabalhadores da indústria turística, né? Porque nós sabemos que a iniciativa privada, a tendência dela é avançar tecnologicamente para diminuir o custo de mão de obra, né? Eu queria saber como isso vai afetar os trabalhadores, né? De que forma afeta. Bom, isso é algo, não é só no turismo. Né? Vamos pensar assim, o que falam, quando a tecnologia entra, a gente perde trabalho. Mas não é bem assim que funciona. Para falar a verdade, você muda o tipo de trabalho que tem que ser oferecido, né? Você tem que trabalhar ali, realmente, aquele trabalho braçal, né? Tipo, que você tinha, vai diminuir. Não vai precisar mais, por exemplo, ter lá a cabaninha lá da pessoa vendendo o ticket, né? Que tem aqui em vários lugares na região, né? Tem lá uma pessoa que fica lá o dia inteiro lá e ela atende, sei lá, 20, 30 pessoas no dia. E ela fica lá 8 horas, 10 horas na frente de um posto, normalmente é um lugar quente e tudo mais. O que pode mudar com o impacto da tecnologia? Eu poderia ter um totem, eu poderia, né, em locais de fluxo de pessoas, dentro do shopping, não sei o quê, que venderia esse ingresso para mim. Mas e essa pessoa? Ela vai ser realocada. Para falar a verdade, nós precisamos das pessoas para atender o turista. Você vai ter um guia turístico, você vai ter o serviço ainda, o turismo sendo executado por pessoas. Você falou que, né, hoje o privado tenta reduzir o máximo possível. Se for ver as pesquisas hoje pelo Contour, né, e aqui na Secretaria de Turismo, falta mão de obra nos hotéis. Eles não têm pessoas para trabalhar em hotéis. Está faltando pessoas. Por quê? As pessoas também não querem determinados tipos de serviço mais, né? Eles querem se especializar. E os hotéis têm uma demanda muito grande em determinadas épocas do ano aqui em Foz. Então, por exemplo, no final do ano, aumenta exorbitante o número de turistas e falta cozinheiro, falta camareira, falta, né, para o atendimento a parte de artística em Foz do Iguaçu, tem poucas pessoas. E aí eles mesmos, o próprio hoteleiro fala, a gente precisa capacitar mais as pessoas para que elas saibam que existem outros tipos de serviço, outras coisas que nós precisamos e a demanda está pequena. Mas há algum compromisso da indústria turística em requalificar esses trabalhadores? Sim, tem vários. Nesse projeto de DTI, existe um compromisso da indústria turística em requalificar esses trabalhadores? Para falar a verdade, o destino aí é mais uma política pública. Para você ser um destino turístico inteligente, existem indicadores na área de educação e de capacitação profissional. Então, você tem que capacitar as pessoas que moram na região para poder atender a esses indicadores e ter realmente profissionais que possam realizar, né, toda a parte de DTI dentro de uma cidade.
Então, aí eu preciso trabalhar com o Senac, com o Sebrae, com várias empresas, né? Todo o meu trade aqui de turistas, de turismo, para poder ofertar mais cursos, né, na área de turismo para capacitar todas essas pessoas, as universidades, né? Então tem que fazer mais cursos de extensão também voltados para o turismo. Aqui em Foz, por exemplo, a gente tem o curso de a graduação de turismo, nós temos na UniOeste, né? Então a gente pode chamar o pessoal ali da UniOeste. Na Unila não tem específico de turismo, mas tem outros cursos, né, que podem, né, abraçar, né, também essa causa e ofertar cursos de capacitação para a extensão, para a população também, né? Então, falta também isso. Não é só não é só o lado privado ou público, e sim realmente você ter uma governança onde todos os esforços são feitos para melhorar uma cidade. Você não consegue fazer um DTI sozinho, você não consegue fazer só com o privado ou só a prefeitura. Tem que ter uma governança. Nessa governança, todos os atores sociais são importantes. E aí acontece isso que você está comentando. Aí você vê as dificuldades de um lado, o que está faltando do outro, e aí você consegue abraçar todas as necessidades e fazer com que a cidade ela cresça como um todo, né? Então é um processo muito demorado. O DTI, para falar a verdade, é um projeto que foge à gestão daquele prefeito. É um projeto de 10 anos, 15 anos, entende? Então, por isso que a gente fala, é criada uma governança para que ela sozinha, ela consiga passar por todas as prefeituras, independente de partido, não tem nada a ver. É um projeto para a cidade, para atender as necessidades que aquela cidade tem. E isso, por exemplo, São Paulo, os projetos de destino turísticos deles é de 10, 15 anos. Então, agora eles estão num projeto que é 2020 a 2050, né? Onde eles vão fazer realmente eles vão remodelar toda a parte principalmente de hotéis, porque eles estão muito no centro, né? Então, eles querem realmente ampliar isso daí e fazer com que existam meio que vilas, assim, específicas, que as pessoas possam conhecer características, do jeito que já tem lá, mas melhorar, né? Por exemplo, a parte de comércio só de coisas japonesas, orientais. Então, vai fazer um projeto ali para poder ampliar e trazer turistas realmente para ver aquilo. Aí tem lá o bairro italiano, né? Então, mas é um projeto a longo prazo. E aqui em Foz também, eles estão fazendo bem isso. Existem 3 grandes linhas aqui, que a Avenida Paraná, não, Avenida Brasil, Avenida Brasil, né? Porque eles querem meio que transformar aquilo como se fosse um shopping a céu aberto. Porque as pessoas estão fugindo ali da avenida, né? Porque é perigoso, porque é escuro, porque não tem, né, o comércio que é adequado. Então, eles estão fazendo realmente um projeto para remodelar a Avenida Brasil para que se transforme num shopping. E um projeto bem grande também na Vila Yolanda, para fazer um bairro gastronômico. Como se fosse em Santa Felicidade, em Curitiba, eles querem fazer isso. Então, vocês podem ver que já tem algumas mudanças, né? Já começaram a fazer umas pinturas diferentes nos muros, já abriram restaurantes que já são com uma pegada um pouco mais diferenciada. Eles já fizeram algumas rodadas culturais também nos finais de semana. Então, assim, são pequenos movimentos que você começa a trazer, né, a parte de inteligência, né, que a cidade pode oferecer. Você falou sobre indicadores de destinos turísticos inteligentes. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua pesquisa e os desafios enfrentados. É isso. A minha pesquisa, ela era assim, eu encontrei uma lacuna no sentido que existem indicadores para destinos turísticos, mas eles são espanhóis, né? Não existia algo específico para o Brasil, né? Então, eu comecei em 2019, então não tinha ainda esse projeto que agora o Ministério do Turismo ele está executando, que é o quê? Eu peguei esses indicadores espanhóis, juntamente com as normas brasileiras de cidades e comunidades sustentáveis, eu consegui trazer ali
características brasileiras para o turismo, né? Para pegar os indicadores espanhóis e realmente adequar para as cidades brasileiras, porque são características diferentes, né? Então, hoje são 134 indicadores que você aplica na cidade e aí você consegue avaliar o grau, né, de atendimento desses indicadores na cidade. E baseado nisso, você consegue ter, assim, criar uma árvore de decisão, no sentido de você poder definir quais são as políticas que podem ser feitas, em quais setores que você pode atender, né, primeiro, porque você consegue ter um panorama geral de como que você consegue medir a cidade, né? Porque o grande problema hoje é você realmente transformar isso em números. Porque você tem que, né, principalmente quando você trabalha na prefeitura, você tem que ter quantificar, né? Você tem que, foi investido tantos por cento em educação, foi investido tantos por cento em saúde. Então, com esses indicadores, você consegue quantificar a parte de turismo, né? E de DTI, realmente. E aí você consegue melhorar essa distribuição, podemos dizer, de recursos que a cidade pode ter. Tá, deixa eu te perguntar. Na sua pesquisa você definiu os indicadores, mas você criou um ranking também das cidades inteligentes ou só definiu os indicadores e outras pessoas vão fazer essa pesquisa? Isso, para falar a verdade, é assim, eu elegi os melhores indicadores que eu tenho, né? Então não foi criado novos indicadores, porque o indicador, para ele ser criado, você tem que passar, né, por toda uma avaliação, como que ele vai ser aplicado e tudo mais. Então eu consegui adaptar os indicadores tanto da Espanha quanto da BNT e coloquei tudo no mesmo combo, né? E para criar o ranking, você tem que começar a aplicar esses indicadores em diversas cidades. Na minha pesquisa, eu apliquei em Foz do Iguaçu, né? Então, eu tenho os indicadores de Foz. Existem outros rankings, mas que são de cidades inteligentes, que tem o Connect Smart Cities, que ele é para cidades inteligentes. Tem o ranking da Bright Cities também, que é só para cidades... Não existe um ranking de DTI ainda, né? Existe lá fora para cidades europeias e tudo mais, mas no Brasil ainda não tem. Porque o programa do Ministério do Governo, por exemplo, que utilizou também alguns indicadores da Segitur, né, que são os espanhóis, ele começou a aplicar o ano passado. Então, agora que ele vai também ter uma avaliação das cidades que ele aplicou e está indo para a segunda etapa agora, que vai ampliar um pouco mais 20 cidades que eles vão colocar agora nessa nova etapa. Então, não tem ainda um ranking de DTI nacional. Mas eu espero que daqui algum tempo a gente consiga já aplicar isso. E deixa eu te perguntar outra coisa. Você falou que você aplicou somente em Foz. Isso, na minha pesquisa. E o resultado que você encontrou era o que você esperava? Ou foi uma surpresa? Tá mais avançado do que você esperava? Tá no que você esperava? Tá mais ou menos assim, como moradora, tá bem naquilo que a gente percebe, que Foz do Iguaçu ainda não é um destino turístico inteligente. Somente em um dos indicadores, que foi economia, que ela conseguiu atingir mais de 50% de atendimento, né? Então, Foz do Iguaçu precisa muito investimento ainda, muita aplicação para que ela possa realmente ser definida como um destino turístico inteligente. Mas por quê? Porque ela não tem? Ela tem várias coisas para cidades inteligentes. Só que hoje, o que acontece? Não tá tudo separado, sabe? A informação você não consegue juntar. Por exemplo, a prefeitura, ela não tem um acesso total às informações. E sim, as coisas ocorrem de maneira separada em cada uma das secretarias. Então, isso realmente enfraquece no sentido de você realmente ter algo que seja bem aplicado na cidade, né? Porque uma secretaria faz uma coisa, outra secretaria faz outra, elas não se conversam. Então, aí você não tem realmente a efetividade, podemos dizer, daquele serviço, né? Então, Foz do Iguaçu tem várias coisas inteligentes, mas elas têm que ser reorganizadas para que ela realmente possa se transformar num destino turístico inteligente. E você pretende aplicar esses indicadores em alguma outra cidade daqui para frente? Então, pelo ITAI, né, que é o instituto que eu trabalho, né, que eu estou diretora agora, a gente tem um projeto para poder desenvolver
todos a região dos lindeiros, né? São mais de 80 municípios, né, que margeiam o Lago de Itaipu e que eles têm potencial turístico, né? A maioria dessas cidades tem algum tipo de potencial turístico. Então, nós estamos fazendo esse projeto agora para poder desenvolver ali em todos esses municípios os indicadores de DTI. Teria mais alguma questão que você gostaria de abordar sobre esses indicadores? Assim, os indicadores aparentemente parece ser algo muito frio, né? Tipo, você só analisar números, né? Você ir lá e verificar se existe projetos, decretos, leis, né? Mas para falar a verdade, quando você começa a estudar eles, você começa a verificar o quê? Que o que ele mede tem um impacto direto, né? Na população, no serviço oferecido, ou na qualidade de vida, ou no crescimento daquela cidade ou não. Então, a partir do momento que você começa realmente a identificar as necessidades que aquela cidade tem, a partir de algum tipo de documento, então, nesse caso, utilizando os nossos indicadores, você consegue realmente fazer ações efetivas para a cidade, né? Então, aí você começa a perceber as ações acontecendo, né? Como você falou, a gente entende ali na Vila A que já tem algumas coisas funcionando, né? Por quê? Porque já tem um processo um pouco mais organizado, né? A população começa a conhecer também o projeto, começa a entender o que está sendo feito, e aí as coisas acontecem. Então, os indicadores, eles são importantes. A gente não percebe o uso dele no dia a dia nosso, mas ele influencia diretamente, né, no nosso emprego, na nossa qualidade de vida, na nossa diversão no final de semana. Ele é importante. Alessandra, a gente tem informação de que na França, a Torre Eiffel recebe em torno de 6 milhões de turistas por ano. Já no Brasil, a gente recebe em torno de 3 milhões por ano. Isso, se eu não me engano, em 2019. Os destinos turísticos inteligentes, esses indicadores, eles poderiam potencializar, aumentar esses índices de turistas no Brasil, por exemplo? Ele tem, eu acho que isso é uma influência direta, realmente, porque várias cidades na Europa, eles já têm isso embutido, né? Então, eles tentam fazer com que o turista ele consiga andar na cidade como se ele fosse um morador, no sentido de que ele tem facilidades, né? Ele consegue se locomover, ele consegue obter informações e ele tem segurança. O turista ele tem muito disso, né? Ele quer ir nas cidades onde ele se sente seguro, né? Principalmente o turista um pouco mais velho, podemos dizer assim, na faixa etária de 30, 40, 50 anos, eles buscam locais onde eles se sintam seguros, que eles se sintam confortáveis em andar na rua, que não vão ser assaltados. E o Brasil, ele trilha para esse tipo de turista, né? Ele busca esse tipo de turista, mas as cidades ainda não estão preparadas para receber todas essas características que o turista ele pede, né? Mesmo as grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Foz do Iguaçu também, você vê o quê? Que falta esse tipo de informação. Então, o turista, ele tem receio de vir para esses locais. Então, talvez por isso, né, que você consegue ver a diferença, né, tão grande aí entre a quantidade de turistas que a gente tem na França, ou na Torre Eiffel, ou todo o Brasil, né? Porque realmente o Brasil, ele ainda falta uma estrutura turística muito grande para poder receber esse novo turista 4.0 que a gente fala. E deixa eu te perguntar outra coisa. A gente falou da Europa ali, eu gosto sempre de trazer aqui para o nosso quintal. Eu queria te perguntar se durante a sua pesquisa você encontrou dados de outras cidades inteligentes na América Latina, ou se há alguma cidade considerada inteligente aqui na América Latina. Temos várias cidades aí que a gente trabalha. Bogotá é uma cidade inteligente, né? É uma das cidades mais inteligentes que nós temos aqui na América Latina. A Sergitur, ela pega Buenos Aires e a parte da Argentina em alguns locais que realmente são, né, que aplicam já o conceito de DTI.
Por exemplo, eu fui para Assunção agora, 2 meses atrás, agora eu busco, né, essas informações. E lá no centro histórico de Assunção, por exemplo, existe Wi-Fi, né, disponível, Wi-Fi público, que são um dos indicadores de destinos turísticos inteligentes, que o turista ele consiga se locomover sem depender, né, do próprio celular, de ter algo. E em cada um dos pontos turísticos existia assim um tótem, né, bem grande, assim, o tamanho dessa altura aqui, aonde tinha um mapa da região que era no centro velho lá deles, marcando quais eram os pontos turísticos para você visitar. Aí tinha o QR Code, né? Porque aí naquele local tinha Wi-Fi, então você conseguia acessar pelo QR Code no Google Maps para você poder se locomover. Ao mesmo tempo, tinha também um pequeno vídeo, porque o totem ficava sempre à frente de um dos pontos. Então ele explicava, já era tipo aquela turismo autoguiado, que eles falam, que aí você já tinha toda a informação daquele ponto turístico, era 5 minutos lá de áudio, e tinha também na própria placa, ela era já em libras, preparado também, braille, desculpa, ai meu Deus, braille, aí ela era em braille, então tinha toda a informação, além de escrito, estava em braille, então é ali, Assunção, né? É um destino turístico inteligente, né? Então, a gente pode ter essas características que são até que simples. Se você for perceber, eu posso ter isso ali nas cataratas, eu posso ter, quando eu visito aqui a Unila, tem um totem, alguma coisa, ali no Buda, né? Eu vou na Itaipu, né? Então, assim, existem situações que a cidade pode promover, né? Então, tem vários locais, tem várias cidades que se destacam. É que eu tô pensando naquela sua primeira fala, que você falou que quanto mais inteligente a cidade, menos o usuário percebe. E aí eu tava lembrando, eu fiz uma viagem há algum tempo para Buenos Aires, e realmente são várias facilidades que a gente tá usando ali, a gente fala, nossa, isso aqui é legal, mas a gente não percebe, né? Acaba utilizando a tecnologia sem dar muita importância a ela, né? Eu fui, assim, surpreendida em Assunção, porque a gente falou, vamos visitar lá o centro histórico? Vamos, né? E aí a gente parou na primeira, era uma igreja, né? Uma catedral, aí tinha um totem do lado, eu cheguei perto do meu, falei, marido, vamos lá, marido, vamos ver o que é aquilo lá. Aí a gente viu que tinha um Wi-Fi disponível, aí, olha, tem um Wi-Fi. Aí a gente vê o QR Code, já vai atrás do QR Code. Aí que eu percebi, estava escrito destino turístico inteligente, tinha várias informações. Então, assim, você se sente, não tinha ninguém ali para me auxiliar. Mas eu, com o meu celular, eu consegui ter uma informação um pouco mais aprimorada do local, eu me senti mais segura, né? Porque eu tinha ali a informação de onde eu estava, era perto do quê. Então você começa, como você falou, é um sentimento de pertencimento, né? Que você, nossa, eu estou passeando aqui, eu obtive a informação, você se sente bem. Então isso é um destino turístico inteligente. E várias cidades aqui na América do Sul têm essas características. É claro que elas são pouco divulgadas, mas elas já estão adotando, né? Principalmente nos grandes centros. Alessandra, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente hoje. Eu também fico feliz aí de divulgar um pouco mais, né, sobre a tecnologia, desmistificar alguma coisa, né, porque a gente pensa sempre em cidades inteligentes que a gente vai ser vigiado, né, a gente está sendo vigiado e tudo mais, mas não, ela serve para segurança, serve também, com certeza, né, mas ela traz aquele, como eu falei, um pertencimento à cidade. Você consegue curtir mais o local que você vive, né? Com mais segurança, mas também com outros recursos aí a nosso favor. Obrigado, Alessandra. Essa conversa foi esclarecedora demais para mim. Obrigado por assistir mais esse episódio do Que Passa. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar as notificações e se inscrever no canal. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários.
Até semana que vem e obrigado.